Se você está em pé, permaneça. Se você não está e puder, fique, por favor. E abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do 10º verso. No livro dos Atos, capítulo 17, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam uma palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrados o mais depressa possível. Senhor, nós estamos mais uma vez diante de Ti, estamos necessitados, não temos nada para oferecer, apenas a Tua cruz nos apegamos. Precisamos de Ti, Senhor. Fale conosco nessa noite, toca o nosso coração, nos capacite, Senhor, a compreender a Tua palavra, e nos dê o poder, a força necessários ao Senhor para colocarmos em prática aquilo que ouvimos nessa noite. Em nome de Jesus e para a Tua glória, nós te suplicamos isso, desde já que agradecemos. Amém. Sentai-vos. No meio cristão, o nome Bereia é um nome conhecido e símbolo de uma igreja bem fundamentada, símbolo de cristãos coerentes, cristãos inteligentes, eu diria cristãos nobres. Existem inclusive comunidades cristãs com esse nome, comunidade bereana, comunidade cristã bereana, você encontra esses nomes por aí. Nós vimos na sessão anterior que nós estudamos, lembrando que estamos fazendo a exposição de todo o livro de Atos, e já passamos por vários episódios aqui da história da igreja iniciante, e se você não participou de todas as mensagens, nós estamos com mais de 50 vídeos já, estão todos lá no canal nosso no YouTube, separado numa playlist, e dá para você assistir em sequência. Pegar lá de Atos 1, versículo 1, até onde a gente está agora, tá certo? Para acessar lá o canal no YouTube, está tudo lá. Mas na sessão anterior a gente viu que Paulo e Silas estavam pregando o evangelho em Tessalônica e os judeus levantaram uma grande rebelião contra eles, de modo que eles tiveram que sair de lá. Jason teve que sofrer um prejuízo e talvez até um vexame, pagar uma fiança. E Paulo e Silas então saem de Bereia e eles saem de Tessalônica, e chegam até a cidade de Bereia para anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. E interessante que quando eles chegam em Bereia, já não são mais apenas Paulo e Silas, Timóteo está com eles. Timóteo havia ficado em Filipos, juntamente com Lucas, mas de alguma maneira eles chegam em 3 em Bereia. Timóteo não tem um registro de que ele passa por Tessalônica, mas quando os missionários chegam em Bereia, Timóteo está junto. E eles procuram a sinagoga dos judeus. Paulo continua com seu modus operandi, continua trabalhando da mesma forma, continua procurando uma comunidade com a qual ele possa se identificar, sendo ele judeu. Ao chegar nessa cidade, que ficava aproximadamente aí, os comentaristas não se entendem muito bem, há quem diga que é 70 quilômetros, há quem diga que é 100, então vamos ficar aí mais ou menos 80, para a gente ficar numa média. Eles viajam
de 70 a 100 quilômetros para chegar em Beré, e aí eles querem continuar pregando a palavra de Deus, eles querem continuar anunciando o reino de Deus. Então eles procuram uma igreja, um lugar onde eles possam começar a missão. Eles vão até a sinagoga e lá eles começam a anunciar o Evangelho, a anunciar a palavra, e eles têm uma grata surpresa. Eles começam a anunciar o Evangelho para aqueles irmãos bereanos, e o texto que nós lemos diz que aqueles irmãos eram mais nobres que os de Tessalônica. Nós vimos lá em Tessalônica, no texto falando sobre Tessalônica, que Paulo, ao pregar o Evangelho para aqueles irmãos, ele demonstrava e ele expunha as Escrituras para que eles entendessem que Jesus era o Cristo, aquele que havia sido declarado, profetizado pelos profetas, anunciado desde lá no Jardim do Éden, quando Deus faz uma promessa. Da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Paulo está fazendo uma exposição, Paulo fez essa exposição em Tessalônica. Porém, muitos não deram muito crédito à palavra de Paulo, embora muitos tenham se convertido, outros não deram crédito à palavra dele. Mas ali em Bereia acontece diferente, aqueles irmãos eles dão mais atenção. E o escritor sagrado aqui, Lucas, diz que eles eram nobres, porque eles não só iam aos sábados para ouvir Paulo fazer uma exposição da palavra, mas o texto diz que todos os dias eles examinavam as Escrituras. Aqui ele já aprende uma lição: uma igreja nobre quando examina todos os dias as Escrituras. Aqueles irmãos eles ouviam com avidez. Uma igreja nobre quando tem interesse em ouvir a palavra de Deus. Aqueles irmãos, eles prestavam atenção no que Paulo estava dizendo. Eles se interessavam pela mensagem. Espera aí, vamos ouvir o que esse homem está falando. Vamos ouvir o que esse homem tem a dizer, porque Paulo chegava com credenciais. Não é um homem qualquer que tinha chegado naquele lugar. Numa de suas cartas, Paulo fala sobre as suas credenciais para se apresentar aos judeus. Judeus e judeus, circuncidados ao 8º dia, da tribo de Benjamim, segundo a lei, irrepreensível, segundo a religião da lei, fariseu, um homem que tinha credenciais a apresentar, não era, perdoe-me a expressão, um Zé qualquer que estava chegando que ninguém sabia quem era. Paulo chegava com credenciais de judeu, e chegava para fazer a exposição das Escrituras, e demonstrar que Jesus era o Cristo. E o texto, Lucas disse que aqueles irmãos eram nobres, porque eles ouviam a palavra com toda a avidez, e examinavam todos os dias as Escrituras, para saber se as coisas eram de fato como Paulo havia falado. E olhando as Escrituras, aqueles irmãos começaram a abraçar a fé em Cristo. Um grande número de judeus se converteram, muitas mulheres, muitos homens piedosos, os gentios começaram a se converter também. Mas de repente, algum bereano tem a ideia de postar lá no Instagram: olha quem chegou para pregar aqui. Porque só pode ter sido assim que o pessoal de Tessalônica ficou sabendo. Não tem outro jeito, né? Então, um dos irmãos lá de Bereano, da igreja de Bereia, lá dentro dos bereanos, feliz da vida, pegou o celular, fez uma live e postou no Instagram que Paulo tinha chegado, que eles estavam felizes, porque eles tinham comparado a mensagem de Paulo com as Escrituras, e realmente Paulo estava certo, o Messias chegou, a salvação já veio, e agora nós podemos nos alegrar. Mas quando o pessoal de Tessalônica vê isso lá no Instagram, fala assim: opa, olha o que está acontecendo lá em Bereia. Aquele camarada que veio aqui, fugiu daqui e está lá. Não, a gente não pode deixar isso acontecer não, e eles vão para lá. E aí eles começam, fazem a viagem, essa mesma viagem, chegam numa turma, num bando, para tumultuar a cidade, para fazer uma confusão na cidade. Mas os bereanos eram nobres. Eles não deixaram a confusão se instalar. Antes da confusão se instalar, já separaram Paulo e falaram assim: Paulo, sai da surdina e vaza daqui. Deixa o Timóteo e os Silas aqui, eles têm cara de romano, ninguém vai perceber que eles são judeus, também eles são pregadores, mas você vaza. E aí 2 diáconos pegam o apóstolo Paulo, levam ele até o porto. Havia também um caminho terrestre para Atenas, mas tudo indica que ele tenha ido pela água, tenha
forma naval para um navio, porque a viagem a pé demoraria mais ou menos uns 15 dias para ir, uns 15 para voltar. Mas aqueles irmãos, eles não só colocam Paulo, não só levam Paulo ao porto, não só colocam Paulo no navio, eles acompanham Paulo até Atenas. Uma igreja nobre, quando se importa com o bem-estar dos outros. Uma outra lição que a gente aprende sobre o bereano. E aí eles retornam, diz o texto que nós lemos, deixam Paulo em Atenas, de repente ajeitam lá um hotel, pensando, alguma coisa assim, deixam Paulo instalado lá, e eles voltam para Bereia e falam para o Timóteo e para o Silas que era para eles irem a Atenas e encontrar o apóstolo Paulo o mais rápido possível. A gente olhando esse texto, a gente tem como desafio olhar para o nascimento e desenvolvimento da igreja da cidade de Bereia e tentar tirar dele algumas lições para nos ajudar na prática da nossa fé. Porque se uma igreja é nobre, se uma comunidade cristã é nobre, se a palavra de Deus chama uma comunidade nobre, é importante a gente olhar para as características desses irmãos e tentarmos aprender alguma coisa com eles. Tentarmos, de repente, fazer um comparativo com a maneira como nós temos vivido a nossa fé, com a maneira como eles receberam o Evangelho, abraçaram a fé em Cristo e se dedicaram a fazer aquilo que Deus esperava deles e olhar se nós estamos no mesmo caminho. Porque se essa igreja é nobre, nós precisamos nos parecer com ela. Nós não precisamos ser os bereanos, porque nós não somos os bereanos, nós somos a IPR da Romana, amém? A gente fica copiando os outros. A gente não precisa querer ser os outros. Nós não precisamos querer que a nossa comunidade seja a outra comunidade. Mas nós podemos aprender uns com os outros e tirar exemplos que podem nos ajudar a crescer dentro do nosso perfil, dentro da nossa característica, dentro daquilo que nós temos como propósito, desde que isso esteja de acordo com a palavra de Deus. Amém? E as lições que nós podemos extrair desse texto é que em ambientes desconhecidos nós podemos e devemos procurar nos relacionar com pessoas que mais se identificam com a nossa fé. É a primeira lição desse texto. Paulo chegando em Bereia, com o desafio de evangelizar uma cidade que ele não conhecia, mas ele procura quem? Quem mais se parece com ele, quem mais se identifica com ele. Não é que a gente precisa, nos ambientes onde nós frequentamos, na escola, no trabalho, na academia, na rua, no comércio, seja lá onde você frequenta, no jogo de bola, não é que você precisa ou deve fazer panelinhas, mas é importante que você esteja perto de pessoas com as quais você possa se identificar, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então é importante que no ambiente onde nós cheguemos, mesmo que não conheçamos ninguém, procuremos nos aproximar de pessoas que se identifiquem com a nossa fé. Paulo era judeu, ao chegar em Bereia, quem ele procurou? Os judeus. Lá em Filipos não houve condição de fazer isso. Lá em Filipos não havia uma sinagoga judaica, mas em Tessalônica já havia. Em Bereia também havia. Mas lá em Filipos, onde não houve uma sinagoga judaica para procurar, Paulo e Silas procuram um lugar de oração. E aí a pergunta para nós é: com quem nós temos nos identificado no tempo em que nós temos vivido? Temos procurado andar com pessoas que nos aproximam de Deus ou com pessoas que nos afastam de Deus? Temos procurado andar com gente que crê como nós cremos, ou temos nos aproximar de pessoas que têm uma fé completamente aversa a nós? Pastor, quer dizer que eu não posso ter amigos que não têm a mesma fé que eu? Quer dizer que eu não posso me relacionar com pessoas que não creem como eu creio? Você pode ter relacionamentos com pessoas não cristãs, porque Jesus nos tira do mundo e nos envia de volta ao mundo. Mas as pessoas do seu círculo mais próximo têm que ser pessoas que temem a Jesus igual você teme, que amam a Jesus igual você ama. Porque o risco da contaminação e do afastamento de Deus, quando nós nos relacionamos com pessoas diferentes da nossa fé, é muito grande. Já aconteceu comigo.
Já aconteceu tudo. No momento da minha vida, participar de um círculo de pessoas que não criam como eu cria, me levou a me afastar de Deus. E graças ao Senhor, Ele teve misericórdia de mim e me trouxe de volta. Então, em qualquer lugar que a gente chegue, sempre você vai conseguir identificar alguém que crê como você. Cola nele. Porque agora vocês não são mais sozinhos, vocês são dois. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Então, lá na escola, junta um grupinho lá. Se for possível, faz um grupo de oração. Faz uma célula. Vocês lembram o que aconteceu lá em Esbury, nos Estados Unidos, alguns meses atrás? Os adolescentes foram para a capela, e lá eles começaram a orar juntos, e Deus fez algo maravilhoso. Espero que aquela chama ainda esteja acesa nos Estados Unidos por todos os lugares. Não tive mais notícia. Também não procurei ter. Nessa correria a gente acaba esquecendo. Mas é importante que em ambientes desconhecidos nós procuremos nos identificar com pessoas que têm uma fé nem que seja um pouco parecida com a nossa. Porque essas pessoas vão nos ajudar a permanecer firmes. Amém? Então o que Paulo fez? Segunda lição que a gente aprende com esse texto, com a história dessa igreja, é que toda revelação e pregação que nós recebemos devem ser confrontadas com as Escrituras, que é o nosso manual de fé e prática para todos os dias. Nós procuramos pregar o Evangelho com o máximo de fidelidade, mas eu não peço para que vocês creiam em tudo que eu falo. Confrontem, critiquem, ouçam e peguem a palavra de Deus e estudem. Achei muito interessante, na nossa reunião de quarta-feira, um dos nossos irmãos disse assim: olha, está muito legal esse nosso trabalho da quarta-feira, porque assim, eu estudo a palavra, aí eu vou para casa e vou pegar o texto. Aí eu pego o texto, eu vou estudar, eu vou digerir aquilo, durante a semana. Eu chego quarta-feira, eu quero também ter que falar a respeito do que essa mensagem falou ao meu coração. E os bereanos, diz a palavra de Deus, que eles ouviram com avidez. Estavam prestando atenção. Quem está prestando atenção aqui? Diga amém. Amém. Muito bem. Então está fazendo igual os bereanos. Eles ouviram com toda a avidez e consultavam todos os dias as Escrituras. Então eu e você, nós não podemos ficar incluindo qualquer coisa que aparece por aí, porque tem aparecido cada coisa, cada aberração que está disposto. Nós temos pregadores muito bons no Brasil, na internet, no YouTube. Se você puder ouvir só um, ouça o pastor Hernandes Dias Lopes. Se você puder ouvir 2, ouça eu também. Não chega nem perto, mas vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, põe o joinha, esse negócio que os youtubers dizem, vamos dizer tanto. Mas tem cada coisa por aí, irmãos, cada bobagem que a gente já está falando, cada música que só Jesus para ter misericórdia. Então, uma igreja é nobre quando ela pega toda a revelação e pregação e confronta com as Escrituras, porque tudo precisa estar, irmãos, de acordo com as Escrituras. Nós somos o povo da Bíblia, amém? Nós somos o povo da Bíblia, nós somos reformados. Um dos pilares da nossa fé é só a Escritura, somente as Escrituras. Tem coisa que eu leio na Bíblia e que eu não quero obedecer, mas está na Bíblia. Às vezes a gente ouve assim, o irmão chegar e falar assim: não dá mais, eu vou separar. Eu falei: quem disse que você pode? Você não pode separar. Mas por quê? Porque a Bíblia está dizendo que você não pode. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Os dois se tornam uma só carne até que a morte você separe. Se vira, faz o casamento funcionar. Largar, não pode. Pastor, mas aconteceu. Tudo bem, aconteceu. Temos casos de irmãos que aconteceram, se divorciaram, jogaram de novo. Não estou querendo aqui condenar nem criticar ninguém. Estou dizendo assim: você que está casado hoje não tem direito de separar. Não tem. Se você conhece o Evangelho, você não tem direito de separar. Pastor, mas você não conhece aquela mulher, você não conhece aquele homem, nem precisa, eu conheço a Bíblia. A Bíblia diz que não é para separar. E se os dois conhecem o Evangelho, aí piorou, porque aí é os dois que têm que dar um jeito para esse casamento funcionar. Se vira, vai atrás do terapeuta, pede aconselhamento com o pastor, faz um curso, vai viajar, sei lá, mas tem que fazer funcionar.
Eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe com o meu coração, com a minha vida, porque é isso que Deus espera de mim. Não interessa se o pai merece, se não merece, se abandonou, se não abandonou, se era bom, se era ruim. Não faz a menor diferença. É mandamento, irmão. E a Bíblia não é um livro de sugestões. A Bíblia é um livro de mandamentos. E mandamentos ou a gente obedece ou a gente desobedece. E a Bíblia também diz que a desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. E a gente não tem opção, não tem escolha. Nós temos que ir para dentro da palavra de Deus. Os bereanos pegavam a mensagem de Paulo e todos os dias lá, puxa vida, isso aqui mesmo. Então a gente tem que abraçar essa fé. E eles não faziam por obrigação, faziam com alegria, porque era uma promessa, o Messias viria. E agora eles estavam felizes, o Messias veio, já morreu pelo nosso pecado. E agora a gente pode confessar a Cristo como Salvador, descer as águas do batismo, receberemos o Espírito Santo, e um dia Jesus vem nos buscar. Que alegria! Aleluia! Aqueles irmãos estavam felizes. E a gente precisa aprender essa lição. Ouvir com avidez, com interesse. Conferir nas Escrituras. É bíblico? Vou obedecer. Ah, mas vai ser difícil. Não interessa, eu vou obedecer. Porque se eu obedecer aquilo que eu não puder fazer, Deus faz. Porque Deus só não tem compromisso com gente desobediente. Com gente que não quer obedecer, Deus não tem compromisso. Mas a partir do momento que eu e você decidimos obedecer a Deus, aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus poderoso, o nosso Deus ressuscita mortos, o nosso Deus cura os enfermos, o nosso Deus ele abre o mar, a voz do Senhor é poderosa, diz a palavra do Senhor, a voz do Senhor desnuda a brenha, a voz do Senhor faz dar luz às forças, o nosso Deus é poderoso, ele é maravilhoso, irmão. Ele é Senhor. Então, quando eu e você decidimos obedecer, pode esperar um milagre de Deus. Glória a Deus. Mas enquanto a gente não obedece, não faz milagre não. O Lázaro saiu do túmulo com a pedra na frente? Sim ou não? Não. Não saiu de lá depois de tirar a pedra. O mar vermelho abriu antes do povo pôr o pé na água? Não. Precisou eles marcharem em direção ao mar, Moisés tocar nas águas, aí sim, Deus faz milagre. O povo entrando na terra prometida, antes de chegar em Jericó, só depois que o sacerdote estava com o pé dentro d'água, que o Rio Jordão foi aberto. Então obedeça. Faça aquilo que Deus mandou fazer. Tem problema com o seu pai? Honre o seu pai, honre a sua mãe. Deixa Deus fazer um milagre. Desfrute do milagre. Não tem problema com o filho? Seja o pai que Deus quer que você seja, a mãe que Deus quer que você seja. Porque o milagre Deus vai fazer, nós cremos nisso. Deus faz coisas inimagináveis. Amém? Vamos ver o que mais tem de lição aqui. Tem umas 26 só, por isso eu consigo passar para uma metade. Ainda que tudo esteja indo bem, tá uma beleza pela igreja, né? Uma maravilha, os irmãos se convertendo, todo mundo feliz, lendo a Bíblia, que maravilha. Mas tem sempre mais, né? Mas ainda que tudo esteja indo bem, precisamos estar preparados para a perseguição. Porque o nosso inimigo ele é astuto e muito motivado. O inimigo não dorme. Satanás foi lá avisar. Sabe quem fez a live? Satanás foi lá e avisou o povo de Salônica. Ó, os caras estão lá, ó. Se não foi Satanás, foi um enviado dele, né? Ele tem alguns secretários esparramados por aí. Ou foi o demônio, foi um endemoniado. Foi lá e entregou. Falou, ó, os caras estão lá em Bereia. Vocês não sabem a festa que está lá. Irmãos, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente se interessa em ouvir a palavra de Deus, quando a gente obedece a palavra de Deus, como nós falamos aqui, você prepara que a perseguição vem. Porque você acha que o diabo quer ver o teu casamento consertado? Você acha que o diabo quer ver a tua família abençoada? Você acha que o diabo quer ver você prosperando? Você acha que o diabo cansou de perseguir você? Ah, é um canseiro no diabo. Você não dá canseiro, o diabo não cansa. Você fecha uma porta, ele vai tentar entrar por outra. Você fechar aquela outra, ele vai tentar furar o muro. Você
Você colocar a concertina no muro, ele vai tentar arrebentar o portão. Ele vai tentar de alguma forma, ele não para, ele não descansa. A perseguição vem, a luta vem, a tribulação vem. E é preciso que nós estejamos prontos todos os dias, em santidade todo dia, orando todo dia, buscando ao Senhor todo dia, lendo a palavra todo dia, vigiando a todo instante, porque Ele vai vir. Não é que você vai obedecer ao Senhor e pode ser que a tribulação venha. Não, a tribulação virá. Espere que ela virá. Certo dia, João Wesley fazia uma semana que não apanhava de ninguém, não era xingado por ninguém, não era apedrejado por ninguém. Ele começou a chorar. Você, Senhor, o Senhor não me ama mais? O que está acontecendo? Porque faz uma semana já que ninguém me ataca. De repente passa alguém e joga uma pedra nele, ele fica feliz. Ah, ainda bem, agora eu sei que isso ainda bem. Porque é algo que nós devemos esperar. O diabo não vai descansar. Irmãos, piedade é um sentimento que o diabo não conhece. Guarde essa frase. Guarde bem essa frase. Piedade é um sentimento que o diabo não sabe o que é. Ele não conhece. Diz a palavra de Deus que ele vive o tempo todo bramando como um leão que ruge ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Está tudo indo bem na sua casa, o casamento está uma bênção, vida profissional está uma bênção, vida espiritual está uma bênção, você está ganhando alma, você está discipulando pessoas, Deus está te usando poderosamente. Continue vigiando, não pare, não escureça. Porque a mínima chance que você der, o diabo vai dar para te matar. Ele não vem só para alisar, não vem só para cambalear, ele quer derrubar você e destruir você. Então não brinque com o pecado, não brinque com a sua fraqueza. Não fique surpreso quando as tribulações aparecerem, quando as perseguições virem, elas virão. Estava tudo muito bem na Impéria. Aí de repente chega aquele bando de Tessalônica, querendo matar o Paulo Silas. Outra lição importante que nós precisamos aprender é que verdadeiros irmãos se unem para cuidar das necessidades e segurança uns dos outros. Aqueles irmãos lá de Bereia, quando alguém avisa que tem gente chegando aí para arrumar confusão, eles se importam com a integridade de Paulo. Eles não entregam a cabeça do Paulo. O que vocês querem? O Paulo, toma, leva. Era até bom mesmo, a gente não estava gostando muito desse cara. A gente aprendeu o que tinha que aprender com ele, agora para a gente se vira, quer levar ele, pode levar. Mas aqueles irmãos se unem para proteger o apóstolo Paulo, para preservar o apóstolo Paulo, para garantir a integridade física dele, e eles cuidam daquele irmão. Que atitude a gente tem, irmãos, quando alguém, um de nós está sofrendo ataques, está passando por momentos de dificuldade, de luta, de perseguição, de tribulação? A gente é daquele que abraça o irmão, vem que eu vou cuidar de você. Eu vou te ajudar, você não está sozinho, conte comigo. Pode contar comigo. Vamos caminhar juntos. Ou nós somos aqueles que atiram pedras e acabam de matar. Antigamente, lá no tempo do Lucas, no tempo não, os mais jovens, cantava-se o hino do soldado ferido. Não deixa o soldado ferido morrer. Há momentos que alguns estão sofrendo por tribulações de ajuda. Há momentos que alguns estão feridos, estão caídos, estão machucados. E é preciso que haja um amigo do lado. Não, a gente já paga o pastor para isso, o pastor tem que se virar dessas coisas. Pastor que é responsável por isso, não tem a ver comigo, tem a ver com todos nós. O pastor mostra o caminho, mas cada um de nós tem que caminhar por si e ajudar aqueles que estão com dificuldade. Os bereanos eram nobres, tinham acabado de se converter, não sabiam muita coisa, mas sabiam que o Paulo era precisando de ajuda. E decidiram ajudar. E a última lição é que uma boa comunicação entre a comunidade é fundamental para o avanço da missão. Porque Paulo agora vai embora, está lá em Atenas, mas tem irmãos que estão comprometidos com o apóstolo Paulo em trazer um recado para Timóteo e Silas. Olha,
para vocês irem lá para Atenas, que Paulo está esperando vocês lá. Precisamos nos comunicar mais. Parece que hoje, com os meios que a gente tem de comunicação, a gente se comunica menos. A gente precisa conversar mais, a gente precisa estar mais junto. Não é? Quantos de nós conversam durante a semana? Quarta-feira tem sido uma bênção aqui, irmão. Vem para quarta-feira. Quarta-feira, eu até conversei, né? A gente tinha um culto aqui na quarta-feira. De quarta-feira eu ficava aqui olhando assim, dava umas 8h30, a gente começava a cochilar, ver a boca, nos dava umas pescadas assim. Quarta-feira passada deu 10 horas, eu estava querendo ir embora. E todo mundo compartilhando. Estava uma bênção. Já era 10 horas da noite. Deixou meio solto assim, porque era feriado aqui. O povo estava animado. E eu estou vendo que logo a gente vai ter que fazer 2 grupos. Para que todo mundo possa compartilhar. Porque está muito bom. Né? E o tempo está ficando curto. Mas vem para quarta-feira. Comunicação é importante. É importante que você compartilhe aquilo que Deus tem feito com você. É importante que você ouça o que Deus tem feito na vida do outro. É importante que você tenha a oportunidade de abrir o coração. Nós oramos uns pelos outros aqui na quarta-feira. A gente intercede por aqueles que não estão aqui também. Vem na quarta-feira, tem sido uma bênção. Porque nós precisamos nos comunicar mais. Um amigo meu que já esteve aqui, o pastor Ricardo, ele falou assim: a gente precisa parar e fazer só esse estudo de nuca. Por que estudo de nuca? Porque o que você está vendo aí quando você está parado? A nuca da pessoa da frente. O que a gente conhece da vida do irmão? Só a nuca dele. A gente senta atrás e vê a nuca. Nós precisamos nos conhecer melhor, nos comunicar melhor, compartilhar a vida. Isso é o Evangelho. Vir aqui no domingo, sentar, ouvir a pregação e ir para casa, não é viver o Evangelho. Você pode ser um bom crente, mas não está vivendo o Evangelho na sua plenitude. Está deixando de desfrutar muita coisa que você poderia estar desfrutando. Os bereanos eram nobres, eles se preocupavam em ter uma comunicação boa, uma comunicação limpa. E a gente precisa se comunicar também. Amém? Vou ficar só nessa assim, então, tá bom? Deixa as outras para outro dia. Na verdade, não só essa mesmo. Muito bem. A gente pode concluir dizendo que a morte de Cristo na cruz garante o poder e a autoridade da sua igreja. E contra essa igreja, as portas do inferno não podem prevalecer. Aquela comunidade cristã em Bereia nos dá lições importantes sobre uma fé verdadeira, racional e produtiva. Ela nos dá um exemplo de uma igreja que usa o coração e a razão para o bem da comunidade e do reino de Deus. Olha que maravilha. E eu e você podemos e devemos nos inspirar no exemplo e no poder do Espírito Santo que estava sobre aquela igreja, para que nós possamos viver a nossa fé, não imitando aqueles irmãos, mas com a mesma atitude. Porque assim como eles, nós estaremos vivendo para a glória de Deus. Deus será glorificado na nossa vida. Nós tivermos a mesma atitude que aqueles irmãos tiveram. E aí, nós podemos desafiar com algumas perguntas. Que tipo de ambiente a gente tem procurado frequentar? Quem são os nossos amigos mais chegados? São pessoas que nos aproximam de Deus? São ambientes que nos aproximam do Senhor? Ou ambientes que nos afastam do Senhor? E tem também a questão do isolamento, irmãos. Não dá para viver no cristianismo de forma isolada, você precisa estar perto de gente. Acabou a pandemia, né? Faz um tempo já. Agora o isolamento social, acabou. Está na hora da comunidade estar junto. Então não fique sozinho. Chega perto de alguém. Tem alguém aí que tem uma afinidade, dá para você ter uma amizade boa, estudar a palavra de Deus junto, orar junto. Vamos procurar fugir de ambientes que nos afastem do Senhor. Às vezes esse ambiente é o nosso celular, uma academia, um jogo de bola, um bar da esquina, sei lá. Que tipo de ambiente a gente tem frequentado? Segunda pergunta, segundo desafio para a gente pensar: que atitude nós temos tomado em relação à pregação que a gente ouve? Entra por aqui, sai por aqui, ou entra por aqui, a gente já acredita e tem aqui alguma verdade. Que atitude a gente toma? Que atitude nós vamos tomar saindo daqui hoje com essa palavra que está sendo pregada? Ah, pastor, eu cheguei em casa, nem lembro como é que foi pregado.
Nossa maneira de viver a nossa fé tem atraído perseguição? Então, assim, temos sido perseguidos por causa da nossa fé? E quando a gente fala de perseguição, irmãos, é perseguição por causa da fé. Não é assim, eu comprei e não paguei, agora o credor está me perseguindo, não me enviado de Satanás. Não é isso que a gente está falando. Marido quer trabalhar, minha mulher está me perseguindo, está querendo me fazer trabalhar. Não é bem por aí. Né? Pastor, meu marido está me perseguindo, onde já se viu? Ele quer que eu cuide da casa. Não é dessa perseguição que ele está falando. Nós precisamos saber se a nossa fé tem atraído perseguição. Se tem atraído, como a gente tem lidado com ela? Como temos tratado as perseguições que enfrentamos? Essa questão da perseguição, vou tentar um pouquinho mais aqui. A gente tem ouvido muito a questão dos feminicídios. Não é? É um problema grave na nossa sociedade. E vou pedir, por favor, não interpretem mal o que eu vou falar aqui. Vou tentar explicar assim, de um jeito bem simples, mas se ficar dúvida, ele pode explicar de novo depois. A gente vê lá assim que o camarada está perseguindo a mulher, o camarada está agredindo a mulher, e chega ao ponto do camarada matar a mulher. E aí tem a Lei Maria da Penha, tem as medidas protetivas, tem todos aqueles dispositivos que a polícia, a justiça está tentando desenvolver para ajudar a diminuir isso, porque está crescendo o número. Mas eu nunca vi num telejornal sequer alguém falar assim: mulherada, para de andar com gente que não presta. Antes de você se relacionar com alguém, procura saber quem é a pessoa. Ninguém fala isso. Porque depois que você já está envolvido com uma pessoa, é complicado, é difícil. Não se envolva com gente assim. Porque o problema não está na violência do camarada que vai lá e pratica o crime contra a mulher. O problema está em as pessoas não escolherem melhor os seus relacionamentos. E aí a perseguição vem, não sabe por que veio. Já diz o ditado antigo, se eu não estou enganado na Bíblia, mas eu não tenho certeza, eu vou falar que é um ditado antigo. Quem semeia vento, colhe tempestade. Nós podemos escolher a semente que nós plantamos, mas a colheita é obrigatória. E o que a gente vê hoje, que os jovens, os homens, as mulheres, se relacionam com gente que nunca viu. Tem gente que está se relacionando há algum tempo, não sabe o nome do outro. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Então, se alguém na internet está assistindo a gente, está sozinho, escolhe bem. É melhor ficar sozinho do que ficar com a pessoa errada. Vai arrumar um namorado, vai arrumar uma namorada, vai ver bem, vê quem que é a pessoa primeiro. Porque se for para você ter problema no futuro, é melhor que você fique sozinho hoje. E continue orando a Deus, continue buscando o Senhor. Vem para cá que a gente ora, igual a gente orou hoje, para Deus arrumar uma pessoa para você, gente de Deus. Não é? Ainda mais hoje, que as coisas são tão expostas nas redes sociais, rapidinho você consegue ver quem a pessoa é. Só dá uma olhadinha lá, o que ela posta no Facebook, no Instagram. Os irmãos sabiam que algumas empresas estão contratando assim hoje? Você vai lá e entrega seu currículo, a pessoa pega o teu nome e olha se você tem Facebook e Instagram. Pelo que ele vê lá, talvez ele nem chame para entrevista. Fecha a parede, vamos voltar aqui para a nossa última questão. Na verdade não é a última, é penúltima. Podemos dizer que nós somos uma comunidade que cuida uns dos outros? Será que a gente pode falar assim, não, lá na nossa igreja a gente cuida uns dos outros. Lá ninguém fica para trás. O dia que Jesus voltar, Ele vai encontrar a gente juntos. Talvez a gente não vai caminhar muito rápido, mas nós vamos chegar todos juntos. Ninguém vai ficar para trás, nós não vamos deixar ninguém para trás. Será que nós podemos dizer que somos uma comunidade assim? Ou tem alguns que saem correndo na frente e os outros que se virem? E agora sim, por último, que tipo de comunicação e comprometimento a gente tem no nosso meio? Quanto a gente se importa em saber? Hoje, por exemplo, nós temos pessoas que não estão aqui, fazem parte da nossa comunidade. É importante que nós saibamos por quê. Essas pessoas são importantes. São nossos irmãos, são nossas irmãs. É bíblico.
viu, pastor? Oi? É bíblico. É bíblico? Oséias, capítulo 8. Quem planta semeamento, colhe tempestade. É bíblico, está lá em Oséias? Capítulo 8, versículo 6. Muito bem. Se não tivesse, eu ia falar assim, pode botar que é bom, né? Não ia falar não, porque o pessoal não pode acrescentar. Há pessoas que não estão aqui. Eu fiquei muito triste na nossa Assembleia Geral, assim. No ano passado, a gente foi. As nossas assembleias têm muita dificuldade para dar colo. Muita dificuldade para dar colo. E aí a Assembleia Geral se reuniu, porque o que é o colo? Para você fazer uma Assembleia, você tem que ter metade mais um dos membros. Por exemplo, vamos ter a Assembleia dessa igreja aqui em outubro. Então, metade mais um. Se tem 50 membros, tem que ter 26 presentes para realizar a Assembleia. Se não tem essa quantidade de membros presentes, aí você faz uma segunda chamada meia hora depois e pode fazer a Assembleia com um terço. E a nossa Assembleia Geral é todos os pastores e um membro representante de cada igreja renovada do Brasil. E eles têm dificuldade para dar o quórum, que é 50% mais um. E aí fizeram uma mudança no estatuto, agora faz a Assembleia com um terço dos membros só. Eu fiquei triste, porque esses membros que estão faltando são pessoas. E por que eles não estão lá? Precisavam saber. Porque são pessoas que estão faltando, são pessoas que são importantes. Você sabe que quando você falta aqui, você recebe uma mensagem do pastor, irmão, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Como é que você está? Porque precisamos nos comunicar. As pessoas que não estão aqui hoje são importantes, nós precisamos saber por que não estão. Eu sei que algumas estão viajando, eu sei que algumas estão trabalhando, mas tem alguns que eu não sei, que eu preciso saber. Nós precisamos saber, porque nossa comunicação precisa funcionar. A Igreja de Belém nos ensina isso. E o que cada um de nós vai fazer com essas lições depende da nossa decisão e do poder do Espírito Santo na nossa vida. Feche seus olhos sentados com vocês aí, com a sua cabeça. Gostaria de orar por mim e por você. Talvez você, vendo essa mensagem, você viu que precisa tomar alguma decisão hoje. Talvez seja uma decisão de obedecer mais a palavra de Deus. Talvez seja uma decisão de procurar se relacionar com pessoas que têm mais afinidade no ramo da fé. Talvez você precise escolher melhor as suas amizades, os ambientes que você frequenta. Talvez seja o caso de você ser mais firme diante das tentações e tribulações. Talvez você precise decidir hoje amar mais, fazer parte da comunidade, servir melhor, se importar mais com aqueles que estão para trás, ou pedir ajuda para aqueles que de repente parecem estar mais adiantados que você. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar nessa noite. Você sabe, Deus sabe. Mas eu tenho certeza que, seja qual for a decisão que você tomar, você e eu não temos o poder de executá-la se não for no poder do Espírito Santo. Nós não somos fortes, nós temos um Salvador que é forte. Nós não somos perfeitos, nós servimos a um Jesus que é perfeito. Nós não temos a capacidade, mas nós servimos a Jesus e Ele tem todo o poder. E através do Espírito Santo que Ele enviou para morar no nosso coração, para nos guiar, para ser o nosso consolador, Ele pode nos capacitar a viver dessa forma. Eu quero orar para que Ele me ajude a tomar uma decisão e a fazer com que ela seja concluída, seja efetivada. Eu quero orar assim para você também. Mas Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo exemplo daqueles nobres irmãos de Bereia. Senhor, nós não precisamos copiar aquela igreja, não queremos ser aquela igreja, mas nós queremos viver como eles viviam.
Queremos, ó Deus, procurar ambientes mais saudáveis, como Paulo fez ao chegar naquela cidade. Queremos, ó Senhor, ouvir a Tua palavra com entusiasmo e confrontar, Senhor, as pregações, as mensagens que recebemos, se realmente tem a ver com a Tua palavra, com a Tua vontade para nós. E se for, Senhor, se estiver de acordo com a Tua palavra, queremos colocar em prática, mas precisamos que o Teu Espírito nos ajude nisso. Mas, Santo, queremos ser mais preocupados uns com os outros, participar mais, estar mais presentes, buscar ajuda se for necessário e ajudar aqueles que precisam de nós. Queremos, ó Deus, ser mais comunicativos. Precisamos decidir tudo isso nessa noite. Os meus irmãos que aqui estão orando comigo, alguns precisam decidir numa área, outros precisam decidir em outra. Talvez alguém precise decidir em todas elas. Então, Senhor, nos ajude, nos capacite, para que não seja só mais uma decisão vazia, para que não seja apenas mais um compromisso que nós não vamos cumprir, mas que o Teu Espírito nos capacite, Senhor, a viver de forma nobre a nossa fé. Porque se o Senhor nos ajudar nisso, é o Teu nome que será glorificado. A Tua glória será manifesta através da nossa vida e é o que nós desejamos. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Leva essa palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Nós vamos ministrar a ceia. Eu quero chamar os presbíteros à frente para me ajudar. Aleluia. Chama o irmão Joaquim também. E você que está conosco hoje, você é convidado a participar da ceia. A ceia ela não é dessa igreja. A ceia não é da igreja presbiteriana renovada. A ceia é do Senhor. Nós não proibimos ninguém de participar da ceia, mas apenas instruímos que esse momento é um momento solene que você precisa fazer com muito temor. Uma atitude que você deve tomar com responsabilidade. Por isso nós recomendamos que aqueles que estão batizados, que já têm uma aliança com Jesus, que já professaram sua fé em Cristo através do batismo, que esses participem da ceia. Aqueles que ainda não se decidiram, não assumiram esse compromisso,